Olá, ouvintes do UEPB em Voz. Estamos aqui diretamente do Auditório de Psicologia aqui na Universidade Estadual da Paraíba, prestigiando a 15ª edição da Olimpíada Paraibana de Química, um projeto de extensão que fortalece a educação científica, aproxima a universidade das escolas públicas e promove o protagonismo estudantil. Nesta edição, nós vamos conversar com o coordenador do projeto, professores parceiros, extensionistas e estudantes que foram premiados, celebrando os resultados e os impactos dessa importante ação extensionista. Professor Dantas, o senhor poderia explicar para nós, para os espectadores, um pouco sobre a Olimpíada Paraibana de Química e qual a importância dessa Olimpíada para os nossos estudantes? A Olimpíada de Química, Paraibana de Química, ela iniciou em 2010, no sertão da Paraíba, no campus da UEPB de Patos, como um projeto de extensão. Então, a gente tinha uma expectativa, no primeiro momento, de ter 400 alunos inscritos, e o número ultrapassou 800. Tá? No ano seguinte, né, devido ao sucesso, nós fomos convidados para ampliar esse projeto de extensão. Então, deixou de ser a Olimpíada Paraibana, a Olimpíada de Química do Sertão Paraibano, passou a ser a Olimpíada de Química Paraibana, a OPBQ. Né? Então, qual é o nosso objetivo com esse projeto? Primeiro, facilitar o nosso aluno do curso de licenciatura em Química, né, ele se socializar com a realidade que um dia ele irá enfrentar no mercado de trabalho. Né? E a outra principal paralela é descobrir talentos para o ensino de Química, né, e para a indústria química, já que o Departamento de Química oferece 2 cursos, o de licenciatura e o de Química Industrial. Então, esse projeto foi crescendo, a gente teve parceria e tem ainda do Programa Nacional Olimpíada de Química. Em 2011, nós tivemos mais de 50 mil alunos inscritos, foi a maior do Brasil. A inscrição foi aqui da Paraíba. Por quê? Porque a gente conseguiu um projeto piloto chamado Ações Construtivas para o Ensino de Química em Escola Pública da Paraíba. E ainda hoje é um sucesso esse projeto de extensão. Tá? Bom, então ganho para os nossos alunos imenso. Por quê? Porque quando se iniciou esse trabalho, a gente só tinha medalhados praticamente alunos da escola particular. Tá? Então, com o envolvimento do professor, da escola, da família, dos alunos de licenciatura, né, nesse projeto de extensão, essa realidade vem mudando. Então, por exemplo, hoje serão premiados, este ano de 2025, mais alunos de escola pública do que de escola particular. Então, isso significa dizer que o pessoal está acreditando, está levando a sério, está participando. Nós temos professores sempre em contato com a gente, pedindo informação, sabendo programa. E outra coisa, nós temos com esse projeto de extensão dado a oportunidade a alunos da escola pública a galgar outros degraus. Por exemplo, nós temos uma aluna da cidade de Itaperuá, que ela se destacou nas Olimpíadas de Química, veio aqui para Campinas, terminar os estudos, e por intermédio das Olimpíadas ela está estudando nos Estados Unidos, numa universidade particular, paga, toda paga, né, com bolsa, e hoje ela divide, esse projeto nosso de extensão está lá. Agora, em janeiro, ela esteve aqui no Brasil, disse: professor, eu apresentei seu trabalho, a minha orientadora gostou demais e a gente está fazendo essa parceria. Eu até brinquei com ela. É um projeto de extensão que abre portas, né? Tanto para os alunos da escola básica, né, que participam do projeto de extensão, e quanto para os nossos alunos aqui da universidade, né? E aí, pensando que a Olimpíada Paraibana de Química é um projeto de extensão da nossa universidade, como é que o senhor vê a participação dos nossos alunos extensionistas nesse projeto? E como é que o senhor vê esse projeto na vida desses alunos, pensando que o extensionista é o protagonista, né, desse projeto? Exatamente. É uma oportunidade ímpar para eles. Né? Então, a Universidade Federal do Goiás, por exemplo, tem uma revista e convidou para falar sobre o nosso projeto de extensão. Nós participamos e vamos participar de um outro número. Os alunos
adquire segurança. Quantos alunos nós temos nesse projeto, professor? Voluntário, porque nós temos, como não tem bolsa assim, suficiente, nós sabemos por quê, né? Isso é no Brasil todo, né? Então nós temos muitos alunos, como é que se diz, que eles são voluntários. Então nós temos a participação de mais de 20 alunos na Oliveira de Química, além dos professores. E outro detalhe que eu esqueci de apresentar é o seguinte, antes, aqui na Paraíba, 2010, 2011, o professor, né, se quisesse se capacitar na área de ensino, teria que procurar 2 centros. Geralmente 2 centros, era Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, eu assumi essa responsabilidade de fazer um projeto para a área de Química e hoje, né, via as Olimpíadas de Química, nós participamos de 4 projetos. O mestrado acadêmico e mestrado profissional em ensino de Química e educação matemática, e o doutorado acadêmico e o doutorado profissional também aqui na UEPB. Então, quer dizer, a gente conseguiu, ao mesmo tempo, deixar interligado o aluno da graduação com o aluno de extensão, o aluno de PIBIC e o aluno de mestrado e doutorado. Então, no final, eles estão falando a mesma língua. E essa troca de experiência fortalece o nosso aluno de extensão. Só para você ter ideia. E essa hoje é a política de extensão, né? Que é nacional, né? Que a extensão ela esteja na graduação, na pós-graduação, né? Que os alunos eles se aproximem, os alunos, quando eu falo, a própria universidade se aproxime mais da sociedade e vice-versa, não é, professor? Exatamente. E hoje, com o lucro, os resultados, né? A gente pode destacar que nós temos alunos, ex-alunos, né? Que hoje são professores efetivos do IFPB, da Universidade Federal do Piauí. Nós temos ex-aluno nosso aqui de extensão, né? Então, quer dizer, isso fortalece a graduação, fortalece o conhecimento do aluno e abre caminhos e eleva o nome da nossa universidade, né? Professor, não dá para a gente negar que fazer extensão hoje no Brasil, como o senhor comentou anteriormente, é um grande desafio, né? Então, assim, quais os desafios que o senhor enfrenta e quais as dificuldades? E como o senhor acha que a Universidade Estadual da Paraíba, como é que essa universidade poderia contribuir, né? Pensando que nós somos universidade, né, professor? Para que esse projeto, ele fosse ampliado e dirimisse um pouco das dificuldades que nós encontramos nos projetos não só de extensão, né, mas eu acho que a universidade pública hoje, ela enfrenta muitos desafios, né? Então eu sempre falo que fazer extensão hoje, nas universidades de uma forma geral, primeiro é um ato de coragem e depois de resiliência. Perfeitamente. Então, a gente tentou minimizar essas dificuldades trabalhando com questões científicas da realidade do aluno, com temáticas específicas por região, né? Porque não adianta trabalhar a problemática, um problema social do sul, do norte, a gente tem que pensar para a nossa casa. Isso. E então nós temos trabalhos que eu desenvolvido aqui com a extensão, tipo produção de sabão a partir da palma forrageira, curtimento de pele animal, né, através de um costume ecológico. Então, nós temos atividades, produção de panela. Será que tem química na produção de uma panela? Que a gente chega lá e é engraçado, quando o nosso aluno de extensão vai entrevistar os produtores de panela, isso você sabia que aqui tem química na panela? Deus me livre, química aqui não existe nada, é tudo natural, né? Mas assim, então a gente vai desmistificando também o ensino de química e os resultados vão surgindo. Quanto ao apoio da universidade é importante, muito importante, né? Apesar das limitações que existem em todas as universidades, né? Mas que continue, quanto possível, ampliando as bolsas e incentivando as demais áreas, né? a trilhar um caminho sólido da extensão, porque eu acredito muito na extensão. Eu trabalho com extensão já há 15 anos e eu acho que o caminho é a extensão. Por quê? Porque na extensão a gente tem um horizonte maior
para trocas de ideias, troca de experiência, né? E isso é importante. Então, eu particularmente, sou muito grato por estar participando desse projeto de extensão da Universidade Estadual da Paraíba. Falando em bolsa, professor, não sei se o senhor já está sabendo da novidade, né? Ontem, no CONCEP, a nossa magnífica reitora, professora Célia Regina, nos deu uma notícia, confirmou a notícia que nós já estávamos sabendo pelos bastidores, que a bolsa de extensão, a partir do próximo edital, 2026, ela vai ser equiparada com a bolsa, em termos de valores, com a bolsa do PIBIC. Ah, né? Legal. Então, eu acho que isso também já é um incentivo para que o aluno ele não saia da extensão, né, e vá para a pesquisa, porque tem um valor inferior. Então, nós já aqui, enquanto Pró-Reitoria de Extensão, já deixamos o nosso agradecimento pelo empenho da gestão dessa universidade, pelo compromisso, né, em manter esse tripé de uma forma, como é que eu posso dizer? De uma forma igualitária, né? Qual é o tripé? Ensino, pesquisa e extensão. Olá, ouvintes do EPB em Voz. Continuamos aqui diretamente da solenidade de premiação das Olimpíadas de Química. Estamos aqui com as nossas convidadas, a professora doutora Tereza Bárbara e a aluna Sândia, que foi premiada aqui nas Olimpíadas. Vamos ter aqui uma conversa com elas. Então, professora Tereza, qual a importância da Olimpíada Paraibana de Química para o ensino de Química na educação básica? Então, né, as Olimpíadas, elas vêm assim como um incentivo, né, para aumentar mais o olhar para a área de ciências, principalmente, né, focada na parte de química, para despertar nos alunos, né, essa necessidade de se buscar o conhecimento além daquele que é visto em sala de aula, né, que a química não é só aquela que a gente vê em sala de aula, ela é muito maior que isso. E basicamente isso, assim, incentivar realmente os alunos a procurarem conhecimento, né? E uma das suas alunas, né, conquistou aí a medalha de ouro nessa edição. Como foi o processo de acompanhamento e incentivo durante a preparação? Então, né, a Sândia foi minha aluna no primeiro ano. E, assim, eu via desde sempre assim, a dedicação, o esforço dela, a disciplina que ela tem nos estudos. Então, assim, quando eu entrei, né, no IFPB Catolé do Rocha e eu me inscrevi como representante, aí eu fui fazendo a divulgação junto aos meus alunos, né? Fui passando e ela foi uma que se interessou bastante de participar das Olimpíadas. Aí eu passei o material, mas assim, o protagonismo não foi todo dela. Né, quando ela tinha assim, alguma dúvida, ela me procurava, mas o protagonismo, a disciplina dos estudos foi todo dela. E ela hoje está colhendo os frutos, né, do esforço dela, que foi essa medalha de ouro na Olimpíada de Química. Parabéns! Como a senhora avalia o impacto desse tipo de reconhecimento acadêmico na trajetória dos estudantes, especialmente em instituições públicas como o IFPB? Eu vejo que isso mostra a força que as instituições públicas têm. E nós descobrimos nesse processo talentos, né? E os professores entram nesse processo também como incentivadores. Na sua percepção, como iniciativas como a OPBQ contribuem para despertar vocações científicas, sobretudo entre jovens e meninas aí na ciência? Isso fortalece bem a área. Lá em Catolé do Rocha, né, nós temos um projeto que se intitula Rede Paraibana de Meninas e Mulheres na Ciência. Né, e quando aparece, por exemplo, um aluno, uma menina, né, com esse protagonismo na ciência, outras alunas também se espelham em querer participar de carreiras científicas. Isso é para os jovens em geral, né? Se mostrar que a ciência está aí, a ciência é para todos, e que todo mundo deveria participar um pouco, né, dessa parte científica. Com certeza. E agora, encerrando, né, essa primeira parte aqui com a professora Tereza, que mensagem a senhora deixaria aí para os professores sobre a importância de estimular a participação dos alunos em Olimpíadas Científicas? Os professores, eles têm que atuar como incentivadores, não críticos dos alunos. Né? Então, eu sempre procuro ser um professor que sempre incentiva. Né? Às vezes, os estudantes, eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz. Não, não é bem assim. Né? Eu acho que se você estudar, se você se dedicar, você pode chegar onde você quiser. Né? E a Sândia é um exemplo disso. Né? Ela está, assim, ultrapassando barreiras, está ampliando os horizontes dela. Né? E a Olimpíada foi uma das etapas nesse processo. Então, a gente tem que atuar mais como incentivadores, motivadores dos nossos alunos.
Então, parabéns aí, professora, Sândia também. E agora, né, conversando aqui com a nossa aluna, medalhista de ouro. Sândia, como você se sentiu ao conquistar essa medalha de ouro na Olimpíada Paraibana de Química? Então, foi uma mistura de muita alegria, muita felicidade e gratidão também. E ver que todo aquele esforço, muitas noites de estudo, valeram a pena. É isso aí. Como foi a sua preparação aí? Você já falou das noites, como foi essa preparação aí para a Olimpíada? E qual foi o papel da sua professora nesse processo? Então, a disciplina foi fundamental nisso. E como eu falei anteriormente, foram muitas horas, muitas noites de estudo. E a professora Bárbara, ela teve um papel fundamental nisso. Mesmo ela não sendo minha professora agora no 2º ano, ela sempre esteve disposta a me ajudar sempre e esclarecer qualquer dúvida quando eu sempre procurava ela. É uma parceria, né? A participação na Olimpíada mudou a forma como você enxerga a química ou influenciou os seus planos para o futuro acadêmico e profissional? Sim, participar de Olimpíadas abriu novos horizontes para mim e também é a realização de um sonho também, não só participar da Olimpíada de Química, mas também participar de outras Olimpíadas e isso é muito gratificante. Sândia, que conselho você daria aí para outros estudantes que desejam participar de Olimpíadas científicas, mas que ainda têm um certo receio? O que eu diria para eles é que não tenham medo de participar e nem de enfrentar novos desafios. Os desafios vêm para nos fortalecer e participar das Olimpíadas é muito bom porque faz parte do nosso crescimento, não só acadêmico, mas também pessoal. E também como eu falei, abre novos horizontes para a gente e a realização de um sonho. Independentemente do resultado, é bom participar. E se deparar com erro, não significa desistir, porque também nós podemos aprender com os erros. Estamos com Anderson, que faz parte de um grupo de pesquisa que está aqui responsável pela organização do evento, e ele vai contar para a gente aí um pouquinho como é participar da organização, como é ver aí alunos da educação básica sendo premiados aí nessas Olimpíadas. Conta para a gente, Anderson, um pouquinho da tua experiência. Olá, bom dia a todos e a todas. Bem, é muito gratificante, né? Esse grupo de pesquisa, ele está desde o ano de 2014, mas comigo mesmo a experiência é a 2ª vez que eu participo da organização desse evento e é muito gratificante ver a quantidade de alunos que vêm, não só apenas aqui de Campina Grande, mas de fora, de outras regiões, do sertão, e é muito gratificante fazer parte da organização desse evento. E Anderson, né, ele é aluno do mestrado de Química, tá aqui hoje participando da organização, mas para ti, Anderson, como foi a tua trajetória acadêmica? Conta aí um pouquinho pra gente. Bem, eu gosto muito de dizer que eu sou filho da UEPB, né? Porque eu iniciei aqui em 2019, a parte da graduação em Química, e fui em meados até 2023. Peguei aquele tempo da pandemia, né? E logo em seguida ingressei na parte do mestrado, onde eu estou aí para encerrar, quem sabe, se Deus quiser, agora no início do ano que vem. E o grupo de pesquisa? Conta pra gente aí um pouquinho mais como que é, como funciona, o que é que vocês, qual a atuação que vocês fazem aí no grupo? O grupo de pesquisa tem, como a gente sabe, tem alunos tanto da parte do doutorado, mestrado, da graduação também, todos coordenados pelo professor Dantas, certo? Que também coordena a parte da Olimpíada, que é o evento de hoje, e nisso aí a gente atua em pesquisas e colaborando um com o outro na publicação em artigos e das demandas acadêmicas.
Estamos aqui com Ana Clarice e Érica, que vieram diretamente de Santa Luzia, também para a solenidade aqui de premiação nas Olimpíadas de Química. E elas vão contar aqui para a gente um pouquinho da experiência delas. Elas estão aí na segunda série do ensino médio, né? O segundo ano do ensino médio. E vão contar aí para a gente um pouquinho da experiência delas. Vamos começar aqui com Clarice. Bom dia, eu curso Sistema de Energias Renováveis, estou no segundo ano do campus Santa Luzia. Foi uma experiência muito impressionante, eu não estava esperando que eu ia passar na Olimpíada Paraibana, fiquei no segundo lugar e também passei na Aqui Meninas, estou esperando o meu certificado também. Eu fiquei impressionada quando o Leonardo, que é o meu professor de Química, me falou, eu não acreditei. Não estava esperando, eu só fiz, eu gosto muito de química, sabe? Mas eu não fiz com essa expectativa de passar. Eu fiz ano passado também passei na Aqui Meninas, mas esse ano eu só achava que ia passar na Aqui Meninas, não na Paraibana. Foi bem interessante, bem legal. Parabéns. E agora vai contar pra gente sua experiência. Oi, pessoal, meu nome é Érica. Eu também curso o segundo ano do Sistema de Energia Renovável lá do campus Santa Luzia. E para mim também foi uma experiência muito boa, né? Ano passado, a gente também passou, juntamente com Clarice, na Olimpíada de Que Meninas. E esse ano também foi uma surpresa. A gente fez, nosso professor Leonardo fez o convite, a gente realizou a inscrição e fez a Olimpíada. E foi uma experiência inesquecível novamente, né? E estar aqui está sendo um momento muito único, né? Eu recebi a menção de honra, né? E está sendo uma experiência muito boa e eu acredito que vai ser uma oportunidade, né, acadêmica para nós aqui, para todos os discentes que estão aqui presentes nesse evento e que pode abrir uma área, várias portas para a gente nessa área de química. Estamos agora com César e Antônio, que vieram diretamente de Cajazeiras. E eles vão se apresentar aqui para a gente. Daqui a pouco a gente vai saber um pouquinho mais da trajetória de ensino deles. Meu nome é César Filho, eu estudo na Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras, vinculada ao UFCG, à Universidade Federal de Campina Grande, e é isso. Antônio. Eu, Antônio Correia Braga Neto, estudo atualmente no segundo e vou para o terceiro, e fico muito honrado em estar aqui e receber a belíssima medalha e receber a belíssima premiação que ofereceram para cá. E em relação a essa medalha, ela não é só um grande esforço que precisamos obrigatoriamente passar algumas noites acordadas. Não é só isso. É também importante entender que tem um apoio não só de si mesmo, mas também o apoio dos pais, o apoio dos professores também, o apoio de todo mundo que apoiou. E essa oportunidade que vejo é uma oportunidade de seguir para frente, de seguir firme e forte na vida. É uma oportunidade de crescer e é uma oportunidade única que não pode ser esquecida. E graças a Deus consegui o que eu, graças a Deus, merecia. Parabéns, Antônio. César, se você pudesse deixar aí uma mensagem para os alunos, um incentivo, o que é que você diria? Eu diria para eles persistirem e seguir em frente no que eles querem para poder alcançar, porque seus objetivos nunca são impossíveis e eles podem ser alcançados. Então, sigam em frente. É isso aí, pessoal. Obrigada, meninos. Parabéns. Deus abençoe aí a trajetória de vocês. A 15ª Olimpíada Paraibana de Química reafirma o compromisso da Universidade Estadual da Paraíba com a extensão universitária, com a valorização da escola pública e com a promoção da ciência como instrumento de transformação social. Parabenizamos todos os envolvidos, a coordenação, os professores parceiros, os extensionistas e especialmente os estudantes que foram premiados. Esse foi mais um episódio especial do UEPB em Voz. Até a próxima!